Papai, posso dividir meu lanche com aquela menina na rua? A atitude de Caspian Vance, um pai bilionário, surpreenderia a todos no luxuoso O Refúgio Saboroso. Elara, uma garotinha de tenra idade, mal conseguia se manter de pé, seu corpo franzino tremendo de fome. Seus pezinhos descalços estavam gélidos, quase grudados no asfalto frio de Willow Creek. Ela apertava o rosto contra o vidro cintilante do restaurante, deixando uma leve mancha embaçada que sumiria em breve. Lá dentro, a opulência era tamanha que seus olhos azuis claros mal conseguiam assimilar. Toalhas de mesa imaculadas, talheres reluzentes, pratos fumegantes e um aroma que fazia seu estômago faminto protestar ainda mais. Próximo à janela, uma garota loira, quase da mesma idade que Elara, comia lentamente enquanto conversava com um homem elegante, impecavelmente vestido. Elara observava cada garfada, cada movimento, engolindo em seco. Há quanto tempo ela não sentiu o calor de uma refeição? As memórias se recusavam a vir. A menina dentro do restaurante tinha cabelos dourados que dançavam sob a luz dos lustres de cristal. Seus olhos azuis, como os de Elara, brilhavam com algo que a menina da rua havia esquecido: alegria, segurança, um futuro. "Papai, tem uma menina nos olhando", disse Aurora, apontando discretamente para a janela. Caspian Vance ergueu os olhos de seu smartphone, uma pontada de aborrecimento pela interrupção. Os sábados eram sagrados, os únicos dias que tinha para passar com Aurora, mas o trabalho parecia nunca cessar. Ele era o magnata por trás da maior construtora de Willow Creek. Dinheiro não era uma preocupação. Tempo? Sim. "Coma sua lasanha, Aurora", ele respondeu, voltando a digitar. Mas a Aurora não conseguia desviar o olhar. Havia algo na garota da janela que a inquietava. Quando seus olhares se encontraram através do vidro, Aurora viu algo que não conseguia nomear, mas que sentiu profundamente: tristeza, fome, abandono. Elara hesitou, então acenou timidamente. Aurora sorriu e acenou de volta, um gesto de pura inocência. "Pai, ela está com fome." Caspian murmurou algo inaudível, sem sequer desviar os olhos da tela. O restaurante borbulhava com a vida naquele sábado ensolarado. Famílias abastadas desfrutavam de seus almoços, risadas e celebrações preenchiam o ar. Garçons corriam de mesa em mesa, o tilintar de talheres de prata misturando-se às conversas animadas. Aurora continuou a observar Elara. Ela era magra demais. Suas roupas, um dia brancas, agora eram cinzentas e rasgadas. Mas foram os pés descalços de Elara que mais chamaram a atenção de Aurora. Como alguém pode andar na rua sem sapatos? "Papai, posso compartilhar minha comida com aquela menininha?" A pergunta de Aurora fez Caspian levantar a cabeça abruptamente. Ele olhou para onde a filha apontava e viu a criança pressionada contra a janela. Outros clientes começaram a notar, cochichando entre si, alguns com claros sinais de desaprovação. "Aurora, querida, ela não pode entrar aqui", Caspian disse, pegando o celular novamente. "Isto é um restaurante." "Mas ela está com fome", Aurora insistiu, com sua teimosia infantil. "Olha como ela devora a comida com os olhos." Caspian suspirou. Era seu dia de folga. Ele não queria complicações, discussões ou cenas embaraçosas. Ele só desejava um almoço tranquilo com sua filha e depois ir para casa. "Mamãe sempre dizia que compartilhar é bom", Aurora continuou. As palavras de Helena Vance, sua falecida esposa, ecoaram na mente de Caspian. Helena havia morrido 2 anos antes em um trágico acidente de carro. Desde então, ele e Aurora vinham tentando reconstruir suas vidas. Aos sábados, eles sempre saíam para almoçar. Era uma tradição que Helena adorava. Havia algo na voz de Aurora que Caspian reconheceu. A mesma determinação que Helena tinha quando queria ajudar alguém. Os mesmos olhos azuis cheios de compaixão. Caspian olhou novamente para Elara. Ela ainda estava lá, imóvel, como uma estátua frágil, seus olhos nunca desviando do prato de Aurora. "Por favor", Aurora repetiu. Caspian guardou o celular no bolso e acenou para o garçom, que se aproximou rapidamente. "Aquela garotinha lá fora", Caspian hesitou. "Minha filha gostaria de convidá-la para almoçar conosco." O garçom olhou para a janela, depois para o gerente, que estava atrás do balcão. O gerente parecia visivelmente infeliz, mas assentiu com relutância. "Claro, Sr. Vance, vou buscá-la." O garçom saiu por uma porta lateral e retornou alguns minutos depois, acompanhado pela menina. De perto, Elara parecia ainda menor e mais vulnerável. Seus cabelos loiros estavam desgrenhados e sujos. Suas roupas, rasgadas em alguns pontos, exalavam um cheiro que Caspian notou primeiro, uma mistura de sujeira e medo. Elara parou na entrada do restaurante, os olhos arregalados percorrendo o ambiente luxuoso.
Ela nunca estivera em um lugar como aquele. Pessoas elegantes, lustres brilhantes, o cheiro inebriante da comida. Tudo parecia um sonho. Todos estão olhando para mim, sussurrou ela ao garçom, dando um passo para trás. De fato, várias pessoas observavam com curiosidade e algumas com clara desaprovação. Uma senhora idosa murmurou algo ao marido, balançando a cabeça negativamente. Você pode se sentar conosco, Aurora disse rapidamente, levantando-se da cadeira e acenando. Vou pedir comida para você. Caspian percebeu os murmúrios ao redor e decidiu agir. Venha, ele disse, levantando-se e puxando uma cadeira. Sua voz era firme e alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Você é nossa convidada. Os cochichos diminuíram. Elara se aproximou lentamente, como um animal assustado. Ela se sentou na ponta da cadeira, pronta para fugir a qualquer momento. E qual é o seu nome? Perguntou Aurora animada. Elara, ela sussurrou, sem erguer os olhos do chão. Meu nome é Aurora, e este é meu pai, Caspian. Elara assentiu timidamente. Caspian acenou para o garçom. Poderia trazer outro prato de lasanha, por favor, e um suco de laranja, por favor? Para mim? Perguntou Elara, finalmente erguendo o olhar. Seus olhos tinham a mesma luz azul de Aurora, mas havia uma tristeza neles que partiu o coração de Caspian. Para você, confirmou Caspian. Quando a comida chegou, Elara olhou para o prato como se fosse feito de ouro. Pegou o garfo com reverência e provou um pequeno pedaço. Seus olhos se arregalaram de prazer e então ela começou a comer. Rápido demais, engolindo pedaços grandes sem mastigar direito, como se a qualquer momento alguém pudesse tirar seu prato. Suas mãos instintivamente protegiam a comida. Nossa, você está com muita fome, Aurora observou impressionada. Pode levar o tempo que precisar, Caspian disse suavemente. Ninguém vai tirar sua comida. Se quiser mais, é só pedir. Elara parou de comer e olhou para ele, com suspeita misturada à esperança. Sério? De verdade? Ela voltou a comer, mas um pouco mais devagar. Caspian observava em silêncio, tentando adivinhar quando a garota havia feito sua última refeição decente. Pelo visto, fazia dias. Você mora por aqui? Aurora perguntou, sempre curiosa. Elara parou de mastigar e olhou para o prato. Eu não moro em lugar nenhum. Como assim, Aurora? Caspian interrompeu gentilmente. Deixe-a comer em paz. Mas Aurora continuava fascinada pela sua nova conhecida. Quer ver meu desenho? Ela perguntou, pegando um guardanapo rabiscado com lápis de cor. É a nossa casa. Elara olhou para o desenho com interesse genuíno. 2 bonequinhos de palito em frente a um quadrado com um triângulo no lugar do telhado. É bonito, ela disse baixinho. Nós temos um quintal grande e uma piscina, Aurora continuou. E meu quarto é rosa com unicórnios. Elara sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido, mas genuíno, desde que entrara. Que tal uma sobremesa? Caspian perguntou. Eles têm sorvete aqui. Os olhos de Elara brilharam. Sorvete! 2 sorvetes de chocolate, Aurora pediu animadamente. Quando o sorvete chegou, as 2 meninas comeram juntas, conversando baixinho. Aurora falava sobre sua escola, seus desenhos animados favoritos, suas bonecas. Elara apenas ouvia, fazendo perguntas ocasionais. Caspian observava a cena com uma sensação estranha no peito. Há muito tempo não via Aurora tão animada e falante. Desde a morte de Helena, a menina havia se tornado mais quieta, mais reservada. Mas ali, conversando com Elara, ela voltou a ser a criança alegre de sempre. Você tem bonecas? Aurora perguntou. Elara balançou a cabeça negativamente, sem tristeza aparente. Era como se ela nunca tivesse esperado ter brinquedos. Eu tenho muitas. Quando você vier à minha casa, poderá brincar com elas. Caspian sentiu uma pontada de tristeza. Aurora estava fazendo planos, criando expectativas, mas quais eram as chances de eles verem Elara novamente? Depois de quase 2 horas, Caspian olhou para seu relógio. O restaurante estava começando a esvaziar. Temos que ir, Aurora. Já! Aurora fez um beicinho, mas eu estava conversando com a Elara. Está ficando tarde. Aurora se virou para Elara com genuína tristeza. Foi muito bom te conhecer. Eu também, disse Elara com a voz embargada pela emoção. Muito obrigada pela comida. As 2 meninas ficaram de pé. Por um instante, ficaram frente a frente, sem saber como se despedir. Tchau, Elara, Aurora disse, dando-lhe um abraço espontâneo.
Elara retribuiu o abraço, apertando Aurora como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Tchau, Aurora, disse Elara. Ela se virou para Caspian, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigada, senhor. Foi o melhor almoço da minha vida. A simples frase atingiu Caspian como um soco no estômago. O melhor almoço da minha vida. Uma refeição comum para ele havia sido o ponto alto da vida de uma criança. Foi um prazer conhecê-la, Elara. Ela sorriu uma última vez, acenou para os dois e dirigiu-se para a porta. Antes de sair, olhou por cima do ombro uma última vez, como se quisesse memorizar aquele lugar, aquelas pessoas que tinham sido gentis com ela. E então ela se foi, desaparecendo na agitação da rua. Aurora ficou pressionada contra a janela por vários minutos, procurando Elara na calçada movimentada. Será que a veremos de novo, papai? Caspian não sabia o que responder. Crianças de rua apareciam e desapareciam todos os dias em Willow Creek. As chances eram mínimas. Eu não sei, querida. Ela parecia tão sozinha, disse Aurora, ainda olhando para a rua. No caminho de volta para casa, Aurora ficou quieta por um tempo. Caspian pensou que ela tivesse esquecido o encontro, mas então ela falou: Papai, ela tem um lar? Eu não sei, Aurora. Ela tem alguém? Caspian hesitou. Como explicar o abandono e a solidão para uma criança de 5 anos? Não sei isso também. Ela parecia tão solitária. Aurora fez uma pausa, pensativa. Assim como eu estava quando a mamãe se foi. As palavras da filha atingiram Caspian como um raio. Aurora nunca havia verbalizado seus sentimentos sobre a morte da mãe de forma tão direta. E agora comparava sua própria solidão à de uma menina de rua. Você se sentiu sozinha quando a mamãe morreu? Ele perguntou suavemente. Às vezes, principalmente à noite. Mesmo com você, papai, eu me sentia sozinha. Caspian sentiu algo se agitar em seu peito, uma mistura de culpa, tristeza e algo mais que ele não conseguia identificar. Ele havia se concentrado tanto no trabalho, na manutenção da estabilidade financeira, que talvez não tivesse percebido a solidão da própria filha. E Elara nem sequer tem pai ou mãe, Aurora continuou. Pensei que devia ser muito pior. Deve ser. Ela disse que foi o melhor almoço da vida dela, papai. Ela disse mesmo. Isso é tão triste, não é? Caspian olhou para a filha pelo retrovisor. Seus olhos azuis estavam cheios de uma compreensão que parecia muito madura para uma criança de 5 anos. Sim, é muito triste. Gostaria que ela tivesse uma família como a nossa. Caspian sentiu algo poderoso se mover dentro dele. Ele não sabia exatamente o que era, mas era forte. Foi como se algo tivesse despertado durante aquele almoço, algo que estava adormecido desde a morte de Helena. Talvez ela saiba, querida. Não conhecemos toda a história dela. Mas se ela não sabe, Aurora fez uma pausa. Nós poderíamos ajudar, né, papai? Como? Eu não sei, mas nós podíamos. Caspian não respondeu, mas as palavras de Aurora ecoaram em sua mente durante todo o caminho para casa. Quando chegaram, Aurora correu para seu espaço para brincar. Caspian ficou na sala de estar, olhando pela janela. A casa estava silenciosa demais. Sempre estava assim nos fins de semana. Era uma grande mansão com jardins impecáveis, piscina, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas estava vazia, faltava vida, risos, calor humano. Desde a morte de Helena, Caspian havia se fechado. Ele se desmotivou, trabalhava demais, saía pouco e vivia apenas para Aurora e seus negócios. Ele havia construído uma rotina segura e previsível, sem surpresas ou emoções fortes. Mas aquele almoço havia quebrado algo naquela rotina. A imagem de Elara pressionada contra a janela, seus olhos famintos, seu sorriso tímido quando comeu sorvete e especialmente suas últimas palavras. Foi o melhor almoço da minha vida. Caspian se perguntava onde Elara dormiria naquela noite, se ela estava com frio, se estava com medo, se havia alguém no mundo que se importava com ela. E ele se perguntava que tipo de homem havia se tornado para poder jantar em uma casa luxuosa, enquanto uma criança da idade de sua filha dormia na rua. Algo forte se agitava dentro dele. Ele não sabia o que, mas era impossível ignorar. Era como se uma semente tivesse sido plantada durante aquele almoço, uma semente que estava começando a brotar, embora ele ainda não soubesse que tipo de árvore cresceria dali. Em seu quarto, Aurora brincava com suas bonecas, mas suas palavras chegaram à sala de estar. Seu nome é Elara, certo, e você não tem um lar, então você pode morar aqui comigo. Caspian fechou os olhos e sentiu que algo fundamental havia mudado. O almoço realmente tinha mudado tudo.
Ele só não sabia como ainda. Caspian acordou no domingo pensando em Elara. Ele tinha sonhado com aqueles olhos azuis cansados a noite toda. Na cozinha, enquanto preparava o café da manhã, ele não conseguia tirar da cabeça a frase que ela havia dito sem pensar. Foi o melhor almoço da vida dela. Aurora desceu as escadas ainda de pijama, os cabelos loiros desgrenhados. Bom dia, papai. Bom dia, querida. Quer panquecas? Sim, papai. Você acha que a Elara dormiu bem ontem à noite? A pergunta pegou Caspian de surpresa. Ele parou de mexer a massa e olhou para a filha. Por que você está pensando nisso? Pensei nisso a noite toda. Onde ela dormiu? Ela estava com frio? Alguém cuidou dela? Caspian serviu as panquecas, mas Aurora mal tocou na comida. Ela disse que não mora em lugar nenhum, lembra? Eu lembro. Então, onde ela dorme? Caspian suspirou. Como ele poderia explicar para uma criança de 5 anos que havia crianças dormindo nas ruas em diferentes lugares? Aurora, que tipo de lugares? Não sei exatamente. Aurora ficou em silêncio por um momento, empurrando a panqueca em volta do prato. Papai, podemos ir procurá-la? Procurar onde, querida? No restaurante. Talvez ela volte lá. Caspian hesitou. Parte dele também queria saber se Elara estava bem, mas outra parte dele temia se envolver mais do que já estava. Por favor, papai, só para ver se ela está bem. Os olhos azuis de Aurora estavam cheios de genuína preocupação. Era a mesma expressão que Helena fazia quando estava preocupada com alguém. Muito bem, vamos dar uma olhada por lá. O rosto de Aurora se iluminou. Sério? Sério mesmo? Mas só para ver se ela está bem, combinado? Ok. 1 hora depois, eles estavam no carro a caminho do centro de Willow Creek. Aurora olhava ansiosamente pela janela, procurando por uma menininha loira em cada esquina. Lá, de repente, ela gritou. É ela? Caspian olhou para onde Aurora apontava. Era uma criança, mas tinha cabelo escuro e era mais velha. Não é ela, querida. E ali, Aurora apontou para outra direção. Também não era ela. Quando chegaram ao restaurante, Caspian estacionou do outro lado da rua e eles observaram. Era domingo de manhã, então o estabelecimento estava fechado. A rua estava mais tranquila do que no dia anterior. Ela não está aqui, disse Aurora, desapontada. Vamos dar uma volta pela região, sugeriu Caspian. Eles saíram do carro e começaram a caminhar. O centro da cidade era diferente nos fins de semana. Menos trânsito, mais pessoas em situação de rua visíveis nas esquinas e nos parques. Papai, olha aquelas pessoas, disse Aurora, apontando para um grupo de adultos sentados sobre um toldo. Eu os vejo. Eles também são moradores de rua? Parece que sim. Por que há pessoas sem teto? Caspian não sabia como responder. Como explicar a desigualdade social, a pobreza e o abandono para uma criança? É complicado, Aurora. Às vezes as coisas ficam difíceis para algumas pessoas. Eles caminharam por mais 2 quarteirões sem encontrar Elara, e Caspian começou a pensar que não a encontrariam. A cidade era grande e uma criança sozinha poderia estar perdida em qualquer lugar. Vamos olhar ali, Aurora apontou para um beco lateral. Não, Aurora, vamos voltar para o carro. Mas e se ela estiver lá dentro? Beco não é lugar seguro. Por favor, só uma olhadinha rápida. Caspian hesitou. O beco não parecia perigoso, era em plena luz do dia, e Aurora só ficaria tranquila se eles tivessem certeza. Tudo bem, mas fique bem ao meu lado. Eles entraram lentamente. Havia algumas caçambas de lixo e caixas de papelão espalhadas. O cheiro não era agradável. Caspian estava prestes a sugerir que voltassem quando ouviu um barulho. Alguém estava remexendo em uma das caçambas. Papai, tem alguém aí, sussurrou Aurora. Caspian viu uma figura pequena debruçada sobre o lixo, procurando algo. Cabelo loiro desgrenhado, as mesmas roupas sujas do dia anterior. Elara! Chamou Aurora. A garota se virou assustada, pronta para correr. Quando viu Caspian e Aurora, parou, mas permaneceu tensa. Oi, Elara, Aurora disse, correndo em direção a ela. Aurora, devagar, advertiu Caspian. Elara os olhou com suspeita. Suas mãos estavam sujas de lixo e ela cheirava mal. Ela havia encontrado um pedaço de pão velho que segurava como um tesouro. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou ela. Viemos procurar você, Aurora respondeu animadamente. Eu estava preocupada com você. Preocupada comigo? Sim, eu queria saber se você dormiu bem, se não estava com frio. Elara olhou Aurora como se ela fosse de outro planeta. Ninguém jamais havia se preocupado com ela antes. Caspian se aproximou lentamente e se ajoelhou para ficar na altura de Elara. De perto, ele podia ver que ela estava ainda mais suja do que no dia anterior. Seus olhos estavam cansados, como se não tivesse dormido bem. Você passou a noite aqui? Perguntou ele gentilmente. Não,
Onde você dormiu? No parque, debaixo de um banco. Caspian sentiu o coração apertar. Uma criança de 5 anos havia dormido ao relento, sozinha em um parque da cidade. Você estava com frio? Um pouco, mas me cobri com um jornal. Elara, disse Caspian com a voz suave, mas firme. Você quer vir conosco hoje? Elara deu um passo para trás, desconfiada. Para onde? Para nossa casa, Aurora respondeu rapidamente. Você pode tomar banho, comer comida quente e brincar com minhas bonecas. Por que você faria isso? A pergunta era simples, mas carregada de desconfiança. Elara aprendeu desde cedo que quando os adultos ofereciam algo, geralmente queriam algo em troca. Porque você precisa de ajuda, respondeu Caspian honestamente. E porque minha filha ficou preocupada com você a noite toda. Eu realmente estava preocupada. Aurora confirmou. Eu ficava pensando se você estava bem, se estava com medo. Elara olhou de Caspian para Aurora, processando a informação. Alguém estava preocupado com ela. Alguém tinha vindo procurá-la. Você não vai me fazer nada de ruim. Claro que não, disse Aurora. Nós só queremos ajudar. Caspian estendeu a mão para Elara. Você pode confiar em nós. Só queremos que você esteja segura e bem alimentada hoje. Elara olhou para a mão estendida, depois para o pedaço de pão amanhecido que segurava. Então olhou nos olhos de Caspian. Havia algo neles que ela reconheceu, a bondade genuína. Está bem, disse ela baixinho. Aurora gritou de alegria. Eba, você vai adorar a nossa casa! No carro, Elara sentou-se no banco de trás ao lado de Aurora, mas pressionada contra a porta, ainda pronta para fugir se necessário. Aurora tagarelava sem parar, apontando para a vizinhança pela janela, falando sobre a escola, sobre seus amigos. Nossa casa é grande, ela tem uma piscina azul e um jardim florido, e meu quarto tem uma cama que parece de princesa. Elara ouviu tudo em silenciosa admiração. Ela nunca tinha estado em uma casa grande. Quando chegaram ao bairro residencial, seus olhos se arregalaram. As casas eram enormes, com gramados impecáveis e carros de luxo nas garagens. É esta, Aurora apontou para uma mansão branca com jardins impecavelmente cuidados. Ao entrarem na casa, Elara ficou parada no hall de entrada estupefata. O lugar era maior do que qualquer cômodo em que Elara já tinha dormido. Havia escadarias curvas, lustres brilhantes, pinturas nas paredes. Elara, você está bem? Perguntou Aurora. É tão grande, sussurrou Elara. Quer ver meu quarto? Primeiro, ela precisa de um banho, interrompeu Caspian gentilmente. E então podemos encontrar algumas roupas limpas para ela. Aurora levou Elara para o banheiro do andar de cima. Era maior do que qualquer cômodo em que Elara já tinha dormido. A banheira era branca e brilhante, com torneiras douradas. Você sabe como tomar banho sozinha? Eu tomo, respondeu Elara, ainda impressionada com o luxo ao seu redor. Vou pedir ao papai para trazer toalhas limpas e shampoo. Pode demorar bastante, tá bom? Para tirar toda a sujeira. Enquanto Elara tomava banho, Caspian procurava roupas que pudessem servir. Aurora tinha alguns itens menores que poderiam servir. Ele também preparou um lanche, sanduíches, frutas, leite. 40 minutos depois, Elara desceu as escadas irreconhecível. Seus cabelos loiros brilhavam de limpeza. Sua pele rosada tinha um cheiro fresco. Ela estava usando uma camiseta rosa de Aurora, que era um pouco grande, mas servia bem. Nossa, você está linda! Exclamou Aurora. Como uma princesa! Elara sorriu timidamente. Fazia tanto tempo que ela não se sentia tão limpa que havia esquecido como era bom. Você deve estar com fome, disse Caspian. Preparei um lanche. Na cozinha, Elara comeu devagar, saboreando cada mordida. Desta vez, não comeu com o mesmo desespero que demonstrara no restaurante. Caspian tinha dito que ela podia comer o quanto quisesse, então ela se permitiu relaxar. Elara, disse Aurora, sentando-se ao lado dela. Onde você morava antes? Elara parou de mastigar e olhou para o sanduíche. Com minha avó. E onde ela está agora? Ela faleceu. As palavras pairaram pesadas no ar. Aurora ficou em silêncio por um momento. A minha mãe morreu quando eu era bebê. Nunca conheci meu pai. Caspian, que lavava pratos na pia, parou para escutar. A história de Elara estava se desenrolando lentamente. Então, você morava sozinha com a sua avó? Sim, tínhamos uma casinha, mas era nossa. Ela cuidou de mim, me contou histórias, fez comida. A voz de Elara ficou nostálgica. Era uma casinha boa? Perguntou Aurora. Era. Não era grande nem bonita como esta, mas era nossa.
Eu tinha a minha própria cama e alguns bichinhos de pelúcia que minha avó fez para mim. E o que aconteceu? Minha avó ficou doente, muito doente. Ela teve que ir para o hospital. Fiquei em casa sozinha esperando que ela voltasse, mas ela nunca voltou. Caspian se virou para olhar para Elara. Ela contou a história com uma naturalidade assustadora, como se fosse normal uma criança de 5 anos passar por isso. E depois que minha avó morreu, eu fiquei sozinha em casa. Eu não sabia o que fazer, não havia comida nem dinheiro, eu não conhecia ninguém. E agora? Aurora perguntou, absorta na história. Algumas pessoas vieram à casa. Disseram que eu não podia ficar lá sozinha, que a casa não era mais minha. Eu tinha que sair. Mas para onde eu deveria ir? Eu não sabia. Então comecei a andar. Saí de casa e comecei a andar pela cidade. Dormi debaixo de uma ponte na primeira noite. Estava com muito medo. Caspian fechou os olhos, imaginando uma criança pequena sozinha debaixo de uma ponte. Então encontrei algumas caixas de papelão atrás de uma loja. Fiz uma casinha pequena com elas. Eu dormia lá quando não chovia. E quando chovia, eu me molhava ou tentava encontrar algum lugar coberto. Uma vez eu dormi dentro de um ônibus velho e abandonado. E comida? Como você consegue comida? Às vezes eu encontrava em latas de lixo, pedaços de pão, frutas que não estavam muito estragadas. Uma vez uma senhora me deu um biscoito. Você não ficou com medo? Eu fiquei. Eu ficava com muito medo, principalmente à noite. Eu fechava os olhos e fingia que estava na minha caminha com a minha avó me contando uma história. Elara parou de falar e tomou um gole de leite. Uma noite foi muito frio. Muito, muito frio. Eu estava dentro de uma caixa, mas o vento entrava por tudo. Achei que ia congelar até a morte. Uau! Sussurrou Aurora. Eu tremi toda, chorando à noite. Pensei, vou morrer aqui sozinha, assim como minha avó. Mas quando o sol nasceu, eu ainda estava viva. E então pensei, se eu sobreviver a esta noite, posso sobreviver a outras. Caspian aproximou-se e sentou-se à mesa, com o coração pesado a cada palavra de Elara. Há quanto tempo você vive assim? Não sei ao certo. Alguns meses. Perdi a noção dos dias. E ontem, quando te encontramos no restaurante, eu estava com tanta fome. Já faz 2 dias que não encontro nada além de algumas migalhas. Eu vi vocês comendo e eu pensei em como seria bom comer comida quente novamente. Então, é melhor mesmo? Aurora perguntou. Elara sorriu pela primeira vez durante toda a conversa. Muito melhor. Obrigada por me ajudar. Caspian olhou para Elara, limpa, alimentada, segura em sua casa, e sentiu uma profunda comoção percorrer seu peito. Aquela criança não precisava de luxo. Ela não precisava de mansões ou carros caros. Ela precisava de algo muito mais simples e muito mais importante. Ela precisava de pessoas. Pessoas que se importassem se ela estivesse com frio, fome ou medo. Ela precisava de alguém para lhe contar histórias antes de dormir, para se preocupar quando ela não aparecesse, para ficar feliz quando ela sorrisse. Ela precisava de uma família. Elara, ele disse suavemente, você gostaria de ficar aqui esta noite para dormir em uma cama de verdade e tomar café da manhã amanhã? Elara olhou para ele com esperança misturada com suspeita. Como se eu realmente pudesse? Tem certeza que pode? Aurora respondeu antes que Caspian pudesse. Você pode dormir no meu quarto, eu tenho uma cama extra. Tem certeza? Elara perguntou a Caspian. Tenho certeza. E naquele momento, Caspian soube que algo havia mudado para sempre. Aquilo não era apenas uma noite de caridade. Era o começo de algo maior, algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que ele sentia crescendo em seu peito. A garota não precisava de luxo, ela precisava de pessoas. E talvez, só talvez, eles também precisassem dela. Na primeira manhã de Elara na casa dos Vans, Caspian acordou com um som que não ouvia há muito tempo. Risadas de crianças. Não apenas uma, mas 2 vozes misturavam-se em risadas puras e alegres. Ele desceu as escadas e encontrou Aurora e Elara na sala de estar, sentadas no chão, rodeadas por bonecas, blocos de montar e lápis de cor espalhados por toda a parte. Era um caos colorido e barulhento, exatamente o oposto do silêncio organizado que dominou a casa nos últimos 2 anos. Bom dia, meninas, disse Caspian. Papai, gritou Aurora sem levantar os olhos dos brinquedos. Elara nunca brincou com bonecas de verdade antes. É verdade? Caspian perguntou, aproximando-se. Elara assentiu, um pouco envergonhada, mas seus olhos brilhavam.
Minha avó costumava fazer bonecas de pano para mim, mas nunca tive bonecas como estas, disse ela, segurando uma boneca loira de vestido azul. Ela é muito bonita. Você pode ficar com ela, disse Aurora generosamente. Tenho várias. Sério? De verdade? Você é minha amiga agora, então pode ter todos os brinquedos que quiser. Caspian observou a interação com um sorriso. Aurora havia encontrado uma companheira, e Elara havia encontrado alguém que a tratava como igual. Foi mágico de se ver. Que tal um café da manhã? Ele sugeriu. As duas correram para a cozinha ainda conversando animadamente. Durante o café da manhã, Caspian percebeu como Elara havia mudado muito em apenas uma noite. Seus cabelos loiros brilhavam de limpeza, sua pele rosada parecia saudável e, o mais importante, havia um brilho em seus olhos azuis. Elara, você gosta de panquecas? Perguntou Aurora. Eu nunca comi elas, Elara admitiu. Nunca? Os olhos de Aurora se arregalaram. Papai, faça panquecas para Elara. Claro, Caspian sorriu. Com calda de chocolate. O que é calda de chocolate? Perguntou Elara. Aurora quase caiu da cadeira. Você nunca experimentou calda de chocolate? Nossa, você perdeu tanta coisa boa na vida. Quando Caspian serviu as panquecas com calda, Elara as provou devagar, com cuidado. Seus olhos se arregalaram de prazer. Isso é tão gostoso, disse ela, sorrindo. Eu te disse, Aurora bateu palmas. Você pode comer panquecas todo domingo, assim como eu. O jeito casual de Aurora dizer a frase gerou um momento de silêncio. Todo domingo implicava um futuro, uma permanência. Elara olhou para Caspian com uma pergunta silenciosa nos olhos. Coma devagar, Caspian disse gentilmente, não respondendo diretamente à pergunta implícita. Temos o dia todo. Depois do café da manhã, as meninas voltaram para a sala de estar. Caspian tentou trabalhar em seu escritório, mas o som de risos e conversas o distraía constantemente. Não de uma forma irritante, pelo contrário, era como se a casa tivesse despertado de um sono profundo. Vamos brincar de família, ouviu Caspian Aurora dizer. Como se joga isso? É fácil. Você é a filha mais velha, eu sou a mais nova e minha boneca grande é a mamãe. E o papai? O papai está no trabalho, Aurora respondeu automaticamente. Era assim na vida real, então estava no jogo. Caspian sentiu uma pontada de culpa. Quantas vezes Aurora tinha brincado sozinha enquanto ele trabalhava? Quantas conversas perdeu por estar concentrado nos negócios? Só, em nossa família, vocês têm o próprio quarto, com uma cama de princesa e tudo mais. Sério? De verdade? E vocês vão para a escola comigo e brincamos juntos todos os dias. Caspian parou de digitar. Aurora estava construindo um futuro para Elara sem nem perceber. Em sua mente, Elara já fazia parte da família. E nunca mais ficaremos sozinhas, acrescentou Aurora baixinho. Porque agora somos duas. A frase atingiu Caspian como um soco no estômago. Aurora se sentira sozinha todos esses anos, mesmo com ele por perto. Ela precisava de companhia, alguém da sua idade para compartilhar segredos, jogos e sonhos com ela. Ele saiu do escritório e encontrou as duas garotas criando uma cidade elaborada de blocos no meio da sala de estar. Aurora estava explicando onde ficariam a escola, o parque e a sorveteria. Elara ouvia atentamente, fascinada, acrescentando suas próprias ideias. Esta será a nossa casa, Aurora disse, apontando para um conjunto de blocos. É grande o suficiente para toda a família. Posso fazer um jardim? Perguntou Elara. Minha avó sempre sonhou em ter um jardim grande. Claro, vamos torná-lo o jardim mais bonito do mundo. Caspian estava sentado na poltrona observando. As duas trabalhavam juntas naturalmente, como se já fossem irmãs por anos. Elara havia perdido a timidez inicial e agora ria abertamente, dava sugestões, inventava histórias para as pequenas figuras que habitavam a cidade de blocos. E aqui, disse Aurora, colocando duas pequenas figuras lado a lado, estão as duas irmãs que nunca se separam. Irmãs? Repetiu Elara, a palavra com cuidado. Sim, você quer ser minha irmã? Elara olhou para Aurora com os olhos brilhando. Eu sempre quis uma irmã. Bom, agora você tem uma. As duas se abraçaram espontaneamente. Caspian sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era impossível não se comover com a pureza daquele momento. À tarde, enquanto a luz do sol entrava pelas grandes janelas da sala de estar, as meninas pegaram papel e lápis de cor. Sentaram-se no chão de cada lado de uma mesa baixa e começaram a desenhar. O que você vai desenhar? Perguntou Caspian. É uma surpresa, Aurora respondeu, cobrindo o papel com as mãos. Você não pode olhar, acrescentou Elara, imitando Aurora. Elas desenharam em silêncio concentrado por quase uma hora. Ocasionalmente, elas cochichavam uma com a outra, planejando detalhes, escolhendo cores.
Caspian fingia ler um livro, mas na verdade estava observando as duas trabalhando juntas. Elara aprendeu rapidamente os códigos da amizade com Aurora. Ela compartilhava os lápis sem que lhe pedissem, esperava sua vez e dava sua opinião quando questionada. Era como se ela tivesse um instinto natural para se dar bem com os outros, desenvolvido por anos cuidando de si mesma. Pronto, Aurora finalmente anunciou. Podemos mostrar para você? Perguntou Elara. Podem sim, disse Caspian aproximando-se. As duas viraram o papel na direção dele. Era um desenho simples, feito com traços infantis, mas transmitia uma mensagem poderosa. Duas figuras de palito, uma com cabelo amarelo, Aurora, e outra com cabelo ligeiramente mais curto, Elara, davam as mãos no centro do papel. Ao redor delas, flores coloridas, um sol sorridente e nuvens fofas. Na parte inferior, em letras tortas mas cuidadosas, estava escrito Melhores Amigas para Sempre. É lindo, disse Caspian, genuinamente emocionado. Foi a Elara que escreveu, disse Aurora orgulhosa. Ela escreve muito bem. Foi a vovó que me ensinou, explicou Elara. Ela disse que saber escrever era importante. Posso colocar na geladeira? Perguntou Aurora. Claro, respondeu Caspian. Os três foram até a cozinha. Aurora colocou o desenho na geladeira com um ímã em forma de coração. As duas meninas se afastaram, admirando seu trabalho, satisfeitas com o resultado. Agora todos que vierem aqui saberão que somos melhores amigas, disse Aurora. Para sempre. Elara terminou. Caspian olhou para o desenho na geladeira. Era simples, infantil, feito com lápis de cor baratos, mas dizia tudo. Falava de amizade, de pertencimento, de esperança. Falava de duas meninas que encontraram uma na outra exatamente o que precisavam. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda e inexplicável. Era como se algo dentro dele tivesse se curado só de ver aquele desenho. "Papai, o senhor está chorando?" perguntou Aurora preocupada. "Não", mentiu Caspian, enxugando os olhos. "São só alergias." "Alergias não te fazem chorar", disse Elara, observando-o atentamente. "Às vezes fazem", improvisou Caspian. As meninas olharam uma para a outra claramente sem acreditar nele, mas não insistiram no assunto. No final da tarde, enquanto as duas brincavam no jardim, Caspian observava da janela da cozinha. Aurora estava mostrando a Elara como funciona o balanço, como pular corda, como plantar sementes no canteiro de flores. Elara absorvia tudo com fascínio. Para ela, aquele jardim era um parque de diversões. A piscina, mesmo vazia, era uma maravilha. A casa grande, com seus quartos espaçosos e confortáveis, um verdadeiro palácio. Mas o que mais impressionou Caspian foi observar a interação entre as duas. Aurora havia encontrado alguém que a admirava, que ria de suas piadas, que queria fazer tudo o que ela fazia. Elara havia encontrado alguém que a aceitasse completamente, que compartilhasse tudo de bom grado, que a tratasse como igual. "Elara, você sabe nadar?" perguntou Aurora, apontando para a piscina. "Não, nunca estive em uma piscina." "Eu te ensino no verão", Aurora prometeu. "É muito divertido." Novamente, a promessa de um futuro. Aurora já estava planejando o verão com Elara, como se fosse óbvio que ela estaria lá. Caspian percebeu que havia parado de se questionar "e agora?" ou "o que vamos fazer com ela?" Sem nem perceber, ele começara a aceitar a presença de Elara como algo natural, como se ela sempre tivesse feito parte da família. Quando escureceu, as meninas entraram para jantar. Caspian havia preparado massa, nada muito elaborado, mas o suficiente. Elara comeu devagar, saboreando cada garfada. "Ainda não me acostumei com a ideia de que sempre haverá comida suficiente." "Elara, você gosta de histórias?" Aurora perguntou. "Sim, eu gosto. Minha avó costumava me contar histórias antes de dormir." "Que tipo de histórias?" "Sobre princesas, animais falantes, lugares mágicos. Ela inventava histórias só para mim." Os olhos de Elara se iluminaram com a lembrança. "Papai também conta histórias", disse Aurora. "É mesmo, papai?" Caspian parou de comer. Há muito tempo ele não contava histórias para Aurora. Desde a morte de Helena, ele havia perdido o talento para essas coisas. "Às vezes", disse ele vagamente. "Você pode contar uma história para nós duas esta noite?" sugeriu Aurora, animada. "Você consegue?" perguntou Elara, esperançosa. Caspian olhou para os dois pares de olhos azuis fixos nele, cheios de expectativa. Como ele poderia dizer não? "Claro", ele se ouviu dizer.
Depois do jantar, os três subiram para o quarto de Aurora. Caspian havia preparado uma cama extra para Elara, mas as duas insistiram em dormir na mesma cama como verdadeiras irmãs. Caspian sentou-se na cadeira ao lado da cama e olhou para as duas meninas debaixo das cobertas, esperando a história. Por um instante, ele não soube o que dizer. Então, as palavras começaram a fluir naturalmente. Era uma vez duas princesas que viviam em reinos distantes, começou ele. Uma tinha cabelos tão dourados quanto o sol, e a outra também tinha cabelos dourados, mas que brilhavam como as estrelas. As meninas escutavam atentamente, fazendo perguntas ocasionais, rindo das partes engraçadas. Caspian ficou surpreso com sua própria capacidade de inventar, de criar um mundo mágico onde duas princesas se tornaram melhores amigas e tiveram aventuras incríveis juntos. Quando ele terminou a história, Aurora e Elara estavam quase dormindo. "Essa foi a melhor história que eu já ouvi", sussurrou Elara. "Você vai contar outra amanhã?", perguntou Aurora. "Amanhã", prometeu Caspian. Ele beijou a testa das duas meninas e apagou a luz. No corredor, ele ficou parado por um momento, ouvindo as vozes vindas do quarto. "Aurora", Elara sussurrou. "O que foi?" "Obrigada por ser minha amiga. Obrigada por ser minha irmã para sempre." Para sempre. Caspian desceu as escadas com o coração pesado de emoção. A casa estava diferente, não apenas porque havia mais uma criança nela, mas porque uma nova vida circulava pelos cômodos. Nos últimos 2 anos, desde a morte de Helena, a casa se tornara um refúgio silencioso. Ele e Aurora viviam ali, mas não a habitavam de fato. Era um lugar para dormir, comer, existir, mas não para viver. Agora, com Elara, tudo havia mudado. Havia brinquedos espalhados pelos cômodos, risadas ecoando pelas paredes, uma atmosfera vibrante, conversas durante as refeições. A casa estava respirando novamente. Caspian foi até a cozinha pegar um copo d'água e seus olhos se fixaram no desenho colado na geladeira. Melhores amigas para sempre. 2 simples figuras de mãos dadas rodeadas de flores e sorrisos. Era apenas um desenho de criança, lápis de cor sobre papel, nada sofisticado ou artisticamente valioso. Mas para Caspian, naquele momento, era a coisa mais linda que ele vira em anos. Dizia tudo sobre esperança, sobre novos começos, sobre como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Contava a história de 2 garotas que encontraram uma na outra exatamente o que precisavam para serem felizes. E talvez, só talvez, contasse a história de um homem que estava reaprendendo a ser pai, a abrir seu coração para o inesperado, a deixar a vida voltar a entrar em sua casa mais uma vez. Caspian sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Era simples, mas dizia tudo. Lá em cima, as 2 meninas dormiam, enroladas em cobertores, nos braços uma da outra, sonhando com aventuras de princesas e jardins mágicos. E pela primeira vez em muito tempo, a casa de Caspian Vance não abrigou apenas pessoas. Abrigou uma família. Uma família que nascera da forma mais improvável possível, mas que agora parecia tão natural quanto respirar. A casa estava respirando. E Caspian também. Era segunda-feira de manhã e Caspian deveria estar no escritório há 2 horas. O telefone dele tocou 15 vezes. Ligações da secretária, de seus sócios, de clientes importantes, mas ele não respondeu. Pela primeira vez em anos, o trabalho podia esperar. Na sala de estar, Aurora e Elara estavam sentadas no chão, rodeadas por blocos de construção coloridos. Elas tinham começado a construir o que parecia ser um castelo, mas parecia mais uma montanha de peças empilhadas de forma desordenada. "Isso não está funcionando", reclamou Aurora, observando sua torre desabar pela 3ª vez. "Talvez precise de uma base mais forte", sugeriu Elara, tentando ajudar. Caspian observava da poltrona, dividido entre o desejo de ajudar e o hábito de apenas observar. Sempre foi assim. Ele providenciava tudo, comprava brinquedos, pagava babás, mas raramente se sentava no chão para brincar de verdade. "Papai", chamou Aurora, frustrada com mais uma torre que desabou. "Você sabe como construir um castelo?" "Sim", respondeu Caspian automaticamente. "Então vem ajudar." Ele hesitou. Estava de terno, pronto a sair para o trabalho. O chão estava coberto de blocos espalhados. Não era exatamente o ambiente ideal para um empresário sério.
Vamos lá, papai, insistiu Aurora. Não podemos fazer isso sozinhas. Elara olhou para ele com expectativa. Seus olhos azuis tinham a expressão de quem não queria pedir nada, mas esperava muito. Por favor! Aurora fez aquela cara que sempre funcionava. Caspian olhou para o relógio. Mais uma reunião perdida. Mais um contrato que teria de ser adiado. Mas quando ele olhou para as duas garotas no chão, cercadas por blocos coloridos, algo dentro dele cedeu. Tudo bem, disse ele, tirando o paletó e afrouxando a gravata. Eba! Aurora gritou. Caspian ajoelhou-se no chão e depois sentou-se completamente. O tapete era macio e aquecido pelo sol que entrava pela janela. Quando foi a última vez que ele se sentou no chão? Primeiro precisamos fazer uma base sólida, disse ele, começando a organizar os blocos maiores dessa forma. Nossa, você realmente sabe como fazer, Elara disse, impressionada. Caspian sorriu. Há muito tempo ninguém se impressionava com algo que ele fazia no trabalho. Tudo era esperado, profissional, sério. Aqui, construindo um castelo de blocos, ele poderia ser surpreendente. Tudo bem, agora podemos começar a erguer as paredes, instruiu ele. Uma fileira de cada vez, os 3 pares de mãos trabalharam juntos, escolhendo cores, encaixando peças, discutindo onde cada torre deveria ficar. Caspian descobriu que se concentrava genuinamente na construção, esquecendo-se completamente dos problemas no escritório. Este pode ser o quarto da princesa, disse Aurora, apontando para uma das torres. E aqui está o jardim, acrescentou Elara, criando um espaço verde com blocos dessa cor. Precisa de uma ponte, observou Caspian, para conectar as duas torres. Boa ideia, disseram ambas em uníssono. Ele começou a construir uma ponte elaborada, construída com técnicas de engenharia que ele aprendera na faculdade décadas atrás. As garotas observavam-no fascinadas enquanto ele criava arcos e suportes com os blocos simples. Como você sabe como fazer isso? Perguntou Elara. Eu estudei para construir coisas grandes, Caspian explicou. Prédios são casas, pontes de verdade. Você constrói casas de verdade. Os olhos de Elara se arregalaram. Que legal! Você poderia construir uma casa para mim. As palavras de Elara pairavam no ar. Caspian parou de construir por um instante. Uma casa para ela, um lugar só dela, um refúgio permanente. Talvez um dia, disse ele suavemente. Eles continuaram a construção em um silêncio confortável. Caspian percebeu como era relaxante. Não havia pressão, prazos ou decisões importantes. Apenas 3 pessoas criando algo juntas, sem outro objetivo além de se divertir. Pronto, Aurora anunciou quando terminaram a estrutura principal. Agora precisa de gente morando nela. Ela correu para pegar pequenas estatuetas e começou a distribuí-las por todo o castelo. Caspian observou enquanto ela criava uma história completa para cada personagem, dando-lhes nomes, personalidades, relacionamentos. Este é o rei, disse ela, colocando uma estatueta na torre principal. Ele é muito gentil e cuida bem do reino. E esta é a rainha, acrescentou Elara, escolhendo uma estatueta loira. Ela ajuda o rei a tomar decisões importantes. Caspian percebeu que Elara havia escolhido figuras que parecem formar uma família tradicional. Pai, mãe, filhos, tudo o que ela sempre desejou. E estas são as princesas, continuou Aurora, colocando 2 estatuetas menores. Elas são irmãs e melhores amigas. Irmãs de verdade? Perguntou Elara. De verdade mesmo? Uma nasceu na família, a outra foi adotada, mas agora elas são irmãs para sempre. Caspian sentiu o peito apertar. Aurora estava inconscientemente criando a história que queria viver. O que as princesas fazem? Perguntou ele, juntando-se ao jogo. Eles têm aventuras, Aurora respondeu animadamente. Elas salvam os animais, ajudam o povo do reino a descobrir tesouros e estudam muito para serem inteligentes, acrescentou Elara. E eles nunca se sentem sozinhas, porque sempre tem uma outra, completou Aurora. Caspian pegou a estatueta do rei e falou em uma voz profunda e solene. Minhas queridas princesas, vocês são o tesouro mais precioso do reino. As meninas riram alto. Faz de novo, papai, implorou Aurora. Faz vozes diferentes. Caspian pegou a estatueta da rainha e mudou para um tom de voz mais agudo. Princesas, vamos tomar chá no jardim? Vamos, responderam as estatuetas da princesa, com Caspian imitando as vozes infantis. Durante quase 1 hora, os 3 criaram diálogos elaborados entre os personagens. Caspian se surpreendeu com a própria criatividade, inventando aventuras, conflitos e soluções. As garotas riram das suas imitações e sugeriram novos rumos para as histórias.
Durante uma das aventuras, Elara estava movendo sua princesa quando sua mão roçou na de Caspian. Instintivamente, ela se afastou, como sempre fazia quando acidentalmente tocava em um adulto. Mas Caspian não moveu a mão. Permaneceu ali em silêncio, deixando que ela decidisse o que fazer. Elara olhou para ele, surpresa. Então, lentamente, colocou sua pequena mão por cima da sua. Caspian fechou delicadamente os dedos em torno da pequena mão quente. Foi um toque simples e inocente, mas carregado de significado. Era confiança. Era aceitação. Era o início de um laço que ele ainda não conseguia nomear. Suas mãos são grandes, disse Elara baixinho. E as suas são pequenas, respondeu Caspian sorrindo. Minha avó costumava dizer que mãos grandes são para proteger as mãozinhas. Sua avó era uma mulher sábia. Aurora observou a cena e, sem dizer uma palavra, colocou a mão sobre a de ambos. Os três permaneceram assim por um instante, conectados por um toque simples, mas profundo. Agora somos uma família de verdade, disse Aurora naturalmente. Caspian sentiu uma agitação em seu peito, ali sentado no chão da sala de estar, com um terno amarrotado e gravata frouxa, segurando as mãos de duas garotinhas. Ele não era o empresário Caspian Vance, ele não era o CEO de uma empresa de construção. Ele não era o viúvo com medo de se apegar novamente. Ele era apenas um pai. O pai de uma menina que ele sempre teve, e o pai de outra que chegou inesperadamente, mas que agora sentia como algo natural que estivesse ali, como respirar. Devemos continuar brincando? Perguntou Elara. Vamos, respondeu Caspian sem soltar a mão dela. Eles continuaram criando aventuras para as figuras, mas agora havia algo diferente no ar. Uma nova conexão, mais forte. Caspian se permitiu ser bobo, fazer vozes engraçadas para inventar situações absurdas que faziam as meninas gargalharem. Quando o telefone tocou pela 20ª vez, Caspian olhou para a tela e simplesmente desligou o aparelho. Papai, você não vai atender? Perguntou Aurora surpresa. Hoje não, disse Caspian. Hoje vou brincar com as minhas filhas. Elara sorriu ao ouvir. Minhas meninas. Pela primeira vez na vida, alguém a incluía, como se ela realmente pertencesse a algum lugar. Podemos construir uma cidade inteira, sugeriu ela animada. Ótima ideia, Caspian concordou. Mas primeiro, que tal um lanche? Construir cidades dá fome. Na cozinha, Caspian preparou sanduíches para as três. Aurora conversava sobre os próximos projetos de construção enquanto Elara comia em silêncio, mas com um sorriso constante no rosto. Papai, disse Aurora de repente, você está diferente hoje. Diferente como? Mais parecido com um pai. Caspian riu. Eu sempre fui seu pai, Aurora. Eu sei, mas hoje você está sendo um pai de verdade, brincando, fazendo vozes, segurando nossa mão. Caspian olhou para as duas meninas. Aurora tinha razão. Ele estava sendo um pai de verdade, não apenas um provedor, protetor ou guardião. Ele estava presente, envolvido, conectado. Gostaram do papai brincalhão? Perguntou ele. Gostamos, responderam as duas juntas. Então vocês o verão mais vezes, prometeu Caspian. E enquanto retornavam à sala de estar para continuar a construção de mundos imaginários com blocos coloridos, Caspian sabia que algo fundamental também havia mudado nele. Ele havia redescoberto não apenas como ser pai, mas como ser feliz sendo pai. Ali, sentado no chão, longe de ternos e reuniões, ele havia encontrado algo que perdera há muito tempo: a simples alegria de estar presente na vida das pessoas que ele amava. Ele não era um homem de negócios, ele era um pai. E pela primeira vez em anos, isso era mais do que suficiente. Já era quase hora de dormir quando Elara se lembrou de algo importante. Ela estava sentada na cama de Aurora, vestindo um pijama emprestado que era um pouco grande demais, e seus cabelos ainda estavam úmidos do banho. Esqueci de te mostrar uma coisa, disse ela baixinho. O que é? Perguntou Aurora, curiosa. Elara se levantou e foi até a pequena mochila esfarrapada que Caspian havia trazido do abrigo improvisado onde a encontraram. Ela era praticamente tudo o que ela possuía no mundo. Ela cuidadosamente remexeu nas poucas roupas e tirou algo pequeno e retangular. É uma foto minha com a vovó, disse ela voltando para a cama. Caspian, que estava arrumando os cobertores, aproximou-se. Elara segurava uma fotografia antiga, ligeiramente amarelada e com bordas desgastadas por ter sido tão manuseada. Na imagem, uma mulher de cabelos grisalhos sorria para a câmera. Ela tinha olhos gentis e um rosto delicado, marcado pela idade, mas iluminado por uma expressão afetuosa.
Ela é linda, disse Aurora. Parece muito simpática. Ela era a pessoa mais simpática do mundo, respondeu Elara, passando o dedo carinhosamente sobre a foto. Caspian pegou a foto para ver melhor e seu coração quase parou. Aquele rosto era familiar, muito familiar. Qual era o nome da sua avó? Perguntou ele com a voz ligeiramente alterada. Beatriz, respondeu Elara. Beatriz Albright. Caspian sentou-se pesadamente na cadeira ao lado da cama. Beatriz Albright. Como ele não tinha percebido essa conexão antes? Mas é claro que Elara nunca tinha mencionado o sobrenome completo da avó. Papai, você está bem? Perguntou Aurora, percebendo a expressão estranha no rosto dele. Caspian olhou para a foto novamente, depois para Elara. Os mesmos olhos azuis, o mesmo formato de rosto. Como ele não tinha notado isso antes? Elara, ele disse suavemente. Sua avó? Onde ela trabalhava? Sim, ela fazia. Ela limpava escritórios à noite, saía de casa quando eu já estava dormindo e voltava de madrugada para me preparar o café da manhã. Onde ela trabalhava? Num prédio grande no centro da cidade. Ela sempre dizia que era um prédio importante com pessoas importantes. Caspian fechou os olhos. Beatriz Albright. Como ele pôde ter sido tão cego todos esses anos? Ela trabalhou comigo, disse ele finalmente. O quê? Os olhos de Elara se arregalaram. Sua avó trabalhou na minha empresa por muitos anos. Ela olhou para ele. Você conhecia minha avó? Perguntou ela, incrédula. Conhecia, respondeu Caspian com a voz embargada pela emoção. Ela era uma mulher honrada, a mais honrada que já conheci. A lembrança voltou com força total. Beatriz Albright, sempre pontual, sempre sorridente, sempre respeitosa. Ela chegava todos os dias às 21 e trabalhava até às 5 da manhã, limpando cada canto do prédio com perfeição. Caspian se lembrou de como ela sempre cumprimentava a todos educadamente, de como ela nunca reclamava das horas extras, de como ela tratava seu trabalho com dignidade, mesmo que fosse apenas limpar para os outros. Ela sempre falava sobre uma pequena neta, continuou Caspian, com as lembranças se cristalizando. Ela disse que era a luz da vida dela. Ela falou sobre você com muito orgulho. Ela me disse o quão inteligente você era, o quanto você amava aprender, o quanto você era bonita e educada. Elara sorriu e seus olhos brilharam. Ela também gostava muito de você, disse ela. Ela sempre comentava como as pessoas no escritório eram elegantes e importantes. Caspian sentiu uma pontada de culpa. Elegantes e importantes? Para Beatriz, eles eram pessoas superiores, distantes e inatingíveis. Ela os via de baixo, sempre de baixo. Certa vez, continuou Elara, ela voltou para casa muito feliz porque um homem importante lhe agradeceu. Ela contou essa história durante semanas. Caspian sentiu uma dor no coração. Um simples agradecimento tinha sido motivo de alegria para Beatriz durante semanas. Como ele pode ser tão negligente com as pessoas que trabalhavam para ele? Você se lembra daquele homem? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela disse que ele era o dono de tudo, mas que ele era educado, ao contrário dos outros chefes. Caspian se lembrava daquele dia. Ele havia ficado trabalhando até tarde no escritório em uma proposta importante. Beatriz estava limpando a sala ao lado quando ele saiu. Ela havia segurado a porta para ele, sorrindo timidamente. Ele disse, "Obrigado, Beatriz", sem pensar duas vezes. Para ele, tinha sido um gesto automático, insignificante. Para ela, tinha sido reconhecimento, humanidade, prova de que ele sabia o nome dela e a respeitava como pessoa. Ela ficou doente no final, Elara disse tristemente. Ela não conseguia mais trabalhar. Ficou em casa, cada vez mais fraca. Lembro-me de quando ela parou de aparecer, disse Caspian. Perguntei ao supervisor, mas ele apenas disse que ela havia se demitido por motivos pessoais. Ela não queria que ninguém soubesse que estava doente. Tinha medo de incomodar. Caspian fechou os olhos, sentindo o peso de sua culpa. Beatriz trabalhara para ele durante anos, sempre fiel, sempre dedicada. E quando ela mais precisava, quando estava doente e cuidando sozinha de uma neta pequena, ele nem se deu ao trabalho de descobrir o que havia acontecido. Ela morreu sozinha no hospital, Elara continuou. Eu queria ficar com ela, mas disseram que crianças não eram permitidas. Ela me mandou uma mensagem dizendo que me amava e que eu era uma garota muito especial. E depois disso, eu estava sozinha em casa, não sabia o que fazer, não conhecia ninguém para pedir ajuda. Caspian olhou para Elara, a neta da mulher mais digna que ele já conhecera.
uma criança que tinha sofrido tanto por causa de sua própria negligência. Elara, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Sinto muito, muito mesmo. Por quê? Porque eu deveria ter cuidado melhor da sua avó. Eu deveria ter perguntado sobre ela quando ela parou de trabalhar. Eu deveria ter me informado que ela estava doente, que você estava sozinha. Mas você não sabia, disse Elara simplesmente. Eu deveria ter sabido. Era minha responsabilidade saber. Aurora ouviu tudo em silêncio, tentando entender a complexidade da situação. O pai dela conhecia a avó de Elara. Eles tinham uma ligação há muito mais tempo do que eles haviam imaginado. Sua avó falava muito de você, continuou Caspian. Ela dizia que você era a razão da vida dela. Ela trabalhou tanto para te dar uma boa vida. E conseguiu, disse Elara, sorrindo em meio às suas lágrimas. Ela me ensinou a ler, a escrever, a ser educada. Ela me contou histórias lindas. Ela me fez sentir amada. Ela te amava muito, e eu a adorava. Caspian olhou para a foto nas mãos de Elara. Beatriz Albright, com seu sorriso gentil e olhos bondosos. A mulher que limpava seu escritório todas as noites e que estava criando sozinha uma neta. A mulher que ele via centenas de vezes, mas nunca realmente enxergava. É estranho, disse ele. Como a vida funciona? O que você quer dizer? A neta da mulher mais digna que já conheci está agora aqui em minha casa, sendo cuidada por mim. Você acha que foi minha avó que fez isso acontecer? Perguntou Elara. Caspian olhou para ela. Os mesmos olhos azuis de Beatriz, a mesma dignidade serena, a mesma capacidade de encontrar a luz mesmo na escuridão. Acho que sim, ele respondeu honestamente. Acho que sua avó está te protegendo do céu e te mandou me encontrar. Talvez. Ou talvez seja a maneira que a vida encontrou de me dar uma segunda chance. Uma segunda chance para quê? Caspian hesitou. Como poderia explicar a uma criança que havia sido negligente, que não havia cuidado das pessoas que dependiam dele? Para fazer as coisas certas, disse ele finalmente. Elara sorriu e entregou-lhe a foto. Você quer guardar esta foto hoje à noite para me lembrar da minha avó? Caspian pegou a foto com cuidado, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Obrigado, Elara. Vou cuidar bem dele. Eu sei que você vai. Aurora finalmente falou. Então, Elara sempre foi meio que parte da nossa família por causa da avó dela, de certa forma? Sim, respondeu Caspian. Que legal! É como se fosse o destino. Caspian olhou novamente para a foto de Beatriz, depois para Elara. Era como se a vida estivesse lhe devolvendo o que ele havia recebido. Beatriz havia sido ignorada, trabalhou para ele durante anos, sempre invisível, sempre negligenciada. Agora, sua neta estava ali, precisando exatamente do cuidado que ele não havia dado à avó dela. Era uma segunda chance, uma oportunidade de corrigir o que ele havia feito de errado. Honrar a memória de uma boa mulher, cuidando daquilo que ela mais amava no mundo. Elara, disse ele suavemente, sua avó ficaria muito orgulhosa de ver como você é corajosa e forte. Você acha mesmo? Tenho certeza. E naquele momento, Caspian soube que não havia mais dúvidas. Elara não era apenas uma criança que eles haviam ajudado. Ela fazia parte de uma história maior, uma conexão que remontava a muito tempo atrás. Era como se Beatriz estivesse pedindo através do tempo e do espaço para que ele cuidasse daquilo que ela mais amava, e ele o faria para sempre. Caspian acordou no escuro, poucos minutos antes de seu alarme tocar. Era quinta-feira de manhã, e Elara estava naquela casa havia quase uma semana. Uma semana que mudara tudo, não apenas a dinâmica familiar e a rotina, mas algo fundamental dentro dele. O silêncio do início da manhã o envolveu enquanto ele se levantava lentamente. Essa era a sua rotina matinal, alguns minutos sozinho na cozinha preparando café, organizando seus pensamentos para o dia. Mas desta vez, algo o puxou para subir as escadas. Ele subiu silenciosamente, como fazia todas as manhãs para verificar se Aurora estava bem. Estava tudo bem, mas agora havia duas meninas para cuidar, duas filhas, ele percebeu, pensando consigo mesmo. E a palavra não lhe soou estranha. A porta do quarto de Aurora estava entreaberta, como sempre. Caspian espiou através da fenda e sentiu algo profundo se agitar em seu peito. Aurora e Elara dormiam abraçadas na mesma cama. Seus cabelos loiros se espalhavam pelo travesseiro como raios de sol. Os braços de Aurora envolviam Elara instintivamente, de forma protetora. Uma irmã mais velha cuidando da mais nova até mesmo enquanto dormiam. Elara tinha uma expressão de paz absoluta no rosto, algo que Caspian nunca tinha visto nada parecido naquela primeira semana. Era o rosto de uma criança que finalmente se sentia segura, protegida e amada. Respiravam no mesmo ritmo, calmas, confiantes.
Duas irmãs que se encontraram uma a outra da maneira mais inesperada e que agora não conseguiam imaginar a vida um sem o outro. Caspian ficou ali parado por vários minutos, apenas observando, sentindo algo crescer em seu peito. Era mais do que afeto, mais do que responsabilidade. Era puro e simples amor paterno. Elara não era mais a garota que eles haviam ajudado. Ela era filha dele em tudo menos no papel. Ele desceu as escadas com aquela imagem gravada na memória. Na cozinha, ele preparava o café com movimentos automáticos, mas sua mente estava completamente concentrada no que acabara de ver. Durante uma semana inteira, ele se perguntou qual seria o próximo passo, o que fazer com Elara, o que seria melhor para ela. Mas agora, vendo as duas meninas dormindo nos braços uma da outra, a resposta parecia cristalina. Elara não estava sendo ajudada por eles. Ela havia se tornado parte deles. Ela não era mais uma criança em um abrigo temporário. Ela era filha dele em tudo menos na papelada. Ela já conhecia cada canto da casa como se tivesse nascido ali. Sabia onde ficavam os pratos, em qual gaveta ficavam os talheres, qual escova de dentes era dela no banheiro. Ela tinha seu lugar à mesa do café da manhã, seu lado preferido da cama, sua boneca favorita entre todas as de Aurora. Ela tinha suas próprias roupas, não mais emprestadas da irmã dela, mas compradas especificamente para ela por Caspian durante a semana. Mais importante do que tudo isso, ela tinha um lugar permanente no coração da família. Caspian pegou o telefone e discou um número. Ele sabia o número de cor, mesmo sendo apenas 6 da manhã. Dr. Thorne, é Caspian Vance. Desculpe ligar tão cedo, mas preciso falar com você sobre algo urgente. Bom dia, Caspian. A voz do advogado soou sonolenta, mas atenta. E o que posso fazer por você? Quero adotar uma criança, uma menina de 5 anos. Houve uma pausa significativa do outro lado da linha. Adoção, Caspian? Isso é uma decisão muito séria, muito complexa. Você já passou pelos procedimentos necessários, serviços sociais, avaliações psicológicas, registro nos órgãos competentes? Ela está comigo há uma semana. É uma situação especial. Caspian contou toda a história em detalhes. Como ele encontrou Elara revirando o lixo, como ela tinha chegado à casa dele, como ela se adaptou perfeitamente à família, como ele descobriu que ela era neta de Beatriz Albright. Eu entendo a situação, disse o Dr. Thorne depois de ouvir com atenção. É realmente especial. Bem, existe um procedimento específico para casos como este. Primeiro, é necessário regularizar imediatamente a situação da criança junto aos serviços sociais. Em seguida, iniciaremos o processo de adoção em si. Quanto tempo leva todo o processo? Depende de vários fatores: burocracia, avaliações, relatórios, geralmente entre 6 meses e 1 ano. Mas considerando que a criança já está perfeitamente adaptada ao lar, e vocês comprovam ter recursos financeiros e estabilidade emocional mais do que suficientes, poderia ser significativamente mais rápido. O que exatamente eu preciso fazer? Venha até o meu escritório hoje de manhã, o mais cedo possível. Vamos protocolar todos os documentos imediatamente. Cada dia conta nestes processos. E existe algum risco de ela ser tirada de mim durante o processo? Mínimo. O fato de ela estar sendo bem cuidada e claramente feliz conta muito a seu favor. Mas faremos de tudo para que o processo ocorra rapidamente para evitar qualquer problema. Caspian desligou o telefone, sentindo uma mistura de ansiedade e absoluta determinação. Era a decisão certa. Ele sabia disso com cada fibra do seu ser. 3 horas depois, ele estava sentado no escritório do advogado, assinando uma montanha de papéis e respondendo a perguntas detalhadas sobre sua situação financeira, emocional e familiar. O processo era complexo, repleto de burocracia e exigências legais. Parecia interminável. Existe alguma possibilidade real de um desafio? Ele perguntou, preocupado. Ah, bem, teoricamente qualquer parente próximo da criança poderia reivindicar a guarda. Mas pelo que você me contou em detalhes, ela não tem absolutamente ninguém. Na verdade, não. Sua avó materna era a única parente que ela conhecia e ela já faleceu. Não se sabe de nada sobre o pai, então não deve haver grandes problemas. Preciso que você traga a Elara aqui daqui a alguns dias para uma entrevista formal com um assistente social. É um procedimento padrão obrigatório. Ela ficará assustada com isso? Não necessariamente, desde que seja bem explicado com antecedência. É importante que ela entenda que você quer oficializar algo que já existe perfeitamente na prática.
E depois disso? Entrevista, avaliação psicológica de todos os envolvidos, inspeção domiciliar, relatórios técnicos, mas nada que possa causar problemas no seu caso. Caspian voltou para casa com uma pasta cheia de documentos e com o coração pesado de responsabilidade, mas também de esperança. Ele estava oficialmente se candidatando para ser o pai legal de Elara. Em alguns meses, se tudo corresse bem, ela seria legalmente sua filha. Quando ele chegou, encontrou as duas meninas sentadas no chão da sala de estar, desenhando com total concentração. Era incrível como Elara se adaptou completamente à rotina da casa em apenas uma semana. Ela naturalmente acordava no mesmo horário que Aurora, tomou o café da manhã animadamente com a família, brincou enquanto Caspian trabalhava em seu escritório em casa e participou de todas as atividades como se sempre tivesse feito parte delas. Oi, papai! Aurora o cumprimentou alegremente sem levantar os olhos do desenho que ela estava criando. Oi, meninas, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos desenhando nossa família, respondeu Aurora com entusiasmo. Caspian aproximou-se, curioso para ver melhor. No papel, 4 figuras de palito foram cuidadosamente desenhadas de mãos dadas em frente a uma casa colorida. Um homem alto de terno, 2 meninas loiras e uma figura feminina alta, vestida com um vestido. Quem é essa figura aqui? Perguntou Caspian gentilmente, apontando para o quarto personagem. Essa é a mamãe, respondeu Aurora com absoluta naturalidade. Minha mamãe que está no céu nos protegendo e a nova mamãe que Elara terá quando você se casar novamente. Toda família completa precisa de uma mãe, explicou Elara, olhando para Caspian. Sério? Aurora desenhou as 2 mães, a que existiu e aquela que pode existir. Caspian sentiu os olhos marejarem instantaneamente. Aurora tinha encontrado uma forma comovente de incluir tanto a memória de Helena quanto a possibilidade de um futuro diferente para Elara. É um desenho lindo e muito inteligente. Eu posso colocá-lo na geladeira junto com o outro? Perguntou Elara. Tomara que sim, claro que pode. Enquanto ela ia para a cozinha, Caspian sentou-se no chão ao lado de Aurora, em meio aos lápis de cor espalhados. Querida, posso falar com você sobre algo muito importante? Claro, papai. Você sempre pode. Ela respondeu, deixando cair o lápis vermelho. Como você se sentiria se Elara se tornasse sua irmã de verdade? Oficialmente, legalmente. Os olhos de Aurora se iluminaram como estrelas. Para sempre, com papéis e tudo mais? Para sempre, com todos os documentos e tudo mais? Você vai adotá-lo oficialmente? Caspian ficou surpreso com o conhecimento detalhado de Aurora sobre o assunto. Como você sabe tanto sobre adoção? Na escola, tem uma menina na minha turma que foi adotada quando era bebê. Ela sempre conta para todo mundo como é legal ter um pai ou mãe, uma família que a escolheu especialmente. Ela diz que é ainda mais especial do que famílias normais. E você ia adorar se eu adotasse a Elara? Adoraria mesmo! Aurora praticamente gritou de empolgação. Assim, ela nunca mais estará sozinha no mundo inteiro. E eu nunca mais estarei sem uma irmã de verdade de novo. Tem certeza absoluta? Seria uma mudança muito grande para todos nós. Para sempre. Papai, Aurora disse com uma seriedade que surpreendeu Caspian. Ela já é minha irmã no meu coração. Só falta o documento oficial afirmar isso a todos. A simplicidade e a profundidade da resposta de Aurora tocaram Caspian mais do que qualquer discussão elaborada poderia. Para ela, Elara já era parte integrante da família. O resto era mera burocracia, formalidade. Elara voltou da cozinha e sentou-se ao lado deles no tapete. Percebendo imediatamente que algo importante estava acontecendo, ela perguntou: "Sobre o que vocês estavam conversando?" Com curiosidade. Caspian respirou fundo, sentindo o peso do momento. Era hora de ter a conversa mais importante da vida dele. Elara, você sabe exatamente o que é adoção? Eu sei. É quando uma nova família escolhe uma criança especial para ser sua filha para sempre. Isso mesmo. E como você honestamente se sentiria se eu quisesse te adotar? Elara ficou completamente imóvel, como uma estátua. Seus olhos azuis se arregalaram enormemente e ela olhou de Caspian para Aurora, depois de volta para Caspian, processando as palavras. Adotar? Sim, para te tornar oficialmente minha filha e filha da Aurora, irmã de verdade. Mas por que você faria isso? Porque você já faz parte da nossa família, Elara. Você já mora aqui. Você já tem seu lugar especial à mesa. Você já dorme no quarto com sua irmã. Você já faz parte de todas as nossas conversas e brincadeiras. A única coisa que falta é oficializar isso no papel. Isso quer dizer que eu vou ter um pai de verdade? A pergunta saiu num sussurro, carregada de toda a esperança que uma criança órfã poderia ter em seu coração. Caspian ajoelhou-se à sua frente e segurou suas 2 pequenas mãos quentes nas dele.
Isso significa que você já faz isso? Elara olhou para ele por um longo momento que pareceu uma eternidade, enquanto ela processou completamente as palavras que acabara de ouvir. Então, grandes lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo seu rosto. Sério? Sério mesmo? Sério? E eu vou poder ficar aqui para sempre, até crescer? Para sempre, até você crescer. E depois disso também. E eu terei o mesmo sobrenome que vocês duas? Vocês terão, Elara Vance. E você será meu pai de verdade, não apenas o pai da Aurora que me deixa ficar aqui? Serei seu pai, assim como sou o da Aurora, com o mesmo amor. Elara se jogou nos braços de Caspian, chorando de pura alegria. Eu sempre quis um papai, ela soluçou contra o peito dele. Eu sonhei com isso todas as noites. Caspian a abraçou com toda a sua força, sentindo suas próprias lágrimas correrem livremente. E eu sempre quis duas filhas incríveis como você. Aurora espontaneamente se juntou ao abraço, criando um círculo íntimo de amor, lágrimas de alegria e promessas para o futuro. Agora somos de verdade uma família completa, declarou ela solenemente. Permaneceram assim por vários longos minutos, abraçando-se, chorando, rindo, sonhando com o futuro que os aguardava. Como exatamente isso vai funcionar? Perguntou Elara quando finalmente se acalmaram. Bem, primeiro precisamos conversar com algumas pessoas muito importantes, assistentes sociais, psicólogos, juízes. Eles vão fazer perguntas para ter certeza absoluta de que todos nós queremos isso do fundo do coração. E se eles disserem não? Não vão dizer não, respondeu Caspian com total convicção. Não quando eles virem o quão perfeitamente você se encaixa nesta família. Quanto tempo demora todo o processo? Alguns meses de burocracia e entrevistas, mas você ficará aqui conosco durante todo o processo. E depois que tudo estiver concluído, você receberá uma certidão de nascimento novinha em folha, com meu sobrenome. Você será oficialmente Elara Vance. Elara Vance, ela repetiu lentamente, sorrindo. Eu gosto muito desse nome. E vai ter uma festa enorme, acrescentou Aurora animada, para um novo membro da família. Festa com bolo de chocolate? Perguntou Elara esperançosa. Com o maior bolo de chocolate do mundo, prometeu Caspian solenemente. Naquela noite, durante o jantar, Caspian explicou pacientemente às meninas como seria cada etapa do processo de adoção. Aurora fez milhões de perguntas detalhadas, enquanto Elara absorveu tudo em silêncio respeitoso, ainda processando a magnitude da mudança que estava prestes a acontecer em sua vida. Elara, disse Caspian na hora de dormir, colocando as duas na cama, tem certeza absoluta de que quer isso? Ser adotado não é algo que possa ser facilmente desfeito depois. Estou totalmente convencida de que sim, ela respondeu sem a menor hesitação. Sempre quis pertencer a uma família de verdade. Você sempre pertenceu aqui desde o primeiro dia em que você chegou, mas agora será oficial para todos saberem. Agora será oficial. Quando as meninas finalmente adormeceram nos braços uma da outra, e Caspian permaneceu no quarto por um tempo, observando na escuridão. Em poucas horas depois, ele havia tomado a decisão mais importante de sua vida desde que se casara com Helena. Ele iria adotar Elara oficialmente. Ele ia torná-la legalmente sua filha. Ela já fazia parte da casa, ela já fazia parte da vida dele. Ela já fazia parte da família de uma forma que foi muito além de papéis e documentos legais. Tudo o que restou foi a papelada, e logo, muito em breve, até mesmo isso estaria resolvido de vez. Caspian sorriu no escuro, imaginando o dia em que Elara receberia sua nova certidão de nascimento. O dia em que ela se tornaria oficialmente Elara Vance. O dia em que uma menina órfã finalmente teria uma família de verdade para chamar de sua. E uma família que teve muita sorte de encontrá-la, a pessoa exata que faltava para completar o projeto. O dia havia chegado. Após 8 meses de papelada, entrevistas, visitas dos serviços sociais e idas ao tribunal, finalmente chegou o dia da decisão final. Caspian acordou cedo, antes mesmo do despertador tocar. Ao lado dele na cama estavam Aurora e Elara. Eles dormiam profundamente. Durante todo o processo de adoção, as duas dormiam juntas na cama do pai sempre que ficavam nervosas ou ansiosas. E esta tinha sido uma dessas noites. Ele observou as duas garotas em silêncio pela manhã.
Elara não era mais a criança assustada e faminta que eles haviam encontrado remexendo nas coisas através do lixo. Seus cabelos loiros brilhavam com saúde, sua pele rosada estava corada e, o mais importante, havia uma luz constante em seus olhos azuis, a luz de alguém que se sentia amada e protegida. Papai, Elara sussurrou, abrindo os olhos lentamente. Está na hora? Ainda não, querida. Ainda temos algumas horas. Não consegui dormir direito, ela respondeu. É normal ficar nervosa. É um dia muito importante. E se algo der errado? Caspian sentou-se na cama e acariciou o cabelo dela. Nada vai dar errado, Elara. Nada. Aurora acordou se espreguiçando. Hoje, Elara se torna uma vez para sempre, gritou ela, pulando da cama. É verdade! 3 horas depois, eles estavam no tribunal, aguardando serem chamados. Elara usava seu vestido mais bonito, azul claro como seus olhos, e segurava uma pasta com todos os desenhos que havia feito durante os meses de espera. Caspian estava de terno e gravata, mas por dentro seu coração estava acelerado. A família vence! Um funcionário gritou. Somos nós! Respondeu Aurora animada. Nos aposentos do juiz, tudo era mais simples do que Caspian imaginara. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e olhar bondoso, fez algumas últimas perguntas a Elara. Tem certeza de que deseja ser adotada pelo Sr. Caspian Vance? Sim, Vossa Excelência. E a senhora entende que isso significa que ele será seu pai para sempre? Eu entendo, e eu realmente quero isso. Por quê? Porque ele cuida de mim, me protege, me conta histórias, e ela hesitou, depois continuou com voz firme. E porque sinto em meu coração que ele é meu verdadeiro pai. O juiz sorriu. Muito bem, declaro por meio deste documento que a adoção está oficialmente finalizada. Elara Albright agora é Elara Vance. Aurora gritou com alegria. Caspian sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Elara ficou parada por um momento como se não conseguisse acreditar. Está feito? Perguntou ela. Agora sou uma Vance? Você é uma Vance agora, o juiz confirmou, entregando-lhe um novo certificado. Parabéns à família Vance. No caminho de volta para casa, Aurora não parava de falar. Agora somos irmãs de verdade, gritou ela, brigando por terem o mesmo sobrenome e tudo mais. Elara segurava o certificado como se fosse de ouro, lendo e relendo seu novo nome, Elara Vance. Papai, disse ela baixinho, posso te chamar de papai agora? Você sempre pôde, querida, mas agora é oficial. Papai, ela repetiu sorrindo, meu papai. Em casa, Caspian havia preparado uma pequena surpresa. Na sala de estar, havia um bolo de chocolate simples, com velas coloridas e uma faixa que dizia Bem-vinda à família Elara Vance. Que lindo! Exclamou Elara batendo palmas. Agora você pode fazer um novo desenho, sugeriu Aurora para comemorar. Boa ideia! Vamos fazer juntos! As duas correram para pegar papel e lápis de cor. Caspian os observou sorrindo. Era incrível como elas haviam se tornado verdadeiras irmãs em todos os sentidos da palavra. 1 hora depois, elas voltaram com um novo desenho. Olha, papai! Era parecido com o primeiro desenho que eles fizeram juntos, mas agora havia 3 figuras, um homem alto no meio, uma menina de cada lado, todas de mãos dadas. Embaixo, em letras cuidadosamente escritas, estava escrito Agora somos uma família. Onde devemos colocar? Perguntou Elara. Na parede da sala de estar, sugeriu Caspian. Com os outros. Eles foram para a sala de estar, onde já havia uma pequena galeria com os desenhos das meninas na parede. O primeiro desenho, Melhores Amigas para Sempre, estava emoldurado no centro. Ao redor, outros desenhos contavam a história da família. A casa com 3 pessoas, os castelos que construíram juntos, as aventuras imaginárias. Caspian colocou o novo desenho ao lado do primeiro, criando uma sequência visual da jornada deles. Ficou perfeito, disse Aurora. É a nossa história, observou Elara, toda detalhada. Naquela noite, durante o jantar, Caspian fez um breve discurso. Quero que vocês dois saibam que este é um dos dias mais importantes da minha vida. Não apenas porque a adoção foi finalizada, mas também porque nossa família está oficialmente completa. Posso fazer um discurso também? Elara perguntou. Claro. Ela se levantou, séria e solene. Quero agradecer por me escolher, por me dar um lar, uma irmã, um pai, por me fazer sentir como se eu tenho um lugar no mundo. Caspian sentiu os olhos marejarem novamente. Obrigado por você também nos escolher, Elara. E agora, acrescentou Aurora dramaticamente, vamos comer bolo.
Os dias que se seguiram foram de adaptação à nova realidade. Elara praticou a assinatura do seu novo nome, Elara Vance. Aurora a apresentava a todos como minha irmã de verdade. Caspian cuidou dos últimos detalhes burocráticos da adoção. Mas foi numa tarde de sábado, 2 semanas depois, que aconteceu o momento que Caspian jamais esqueceria. Ele estava na sala de estar, lendo alguns documentos de trabalho, quando sentiu uma presença ao seu lado. Elara estava lá, apenas o observando. "O que é isso, querida? Posso sentar com você?" "Claro." Ela se acomodou no sofá ao lado dele. Ele ficou sentado em silêncio por um momento. Caspian percebeu que havia algo diferente em seus olhos, uma emoção profunda, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. "Papai," ela começou baixinho. "Sim, meu amor." "Você sabe..." Ela hesitou, depois continuou com a voz embargada pela emoção. "Eu sempre quis ter um pai." Caspian largou os papéis e olhou para ela. "Sempre, sempre, desde que eu era pequena, eu via outras crianças com seus pais, e eu imaginava como seria ter um. Como seria ter alguém para me proteger, para me contar histórias que me fizessem sentir segura. E como você imaginava que seria? Eu sonhei que meu pai fosse gentil, que cuidasse de mim, que me fizesse rir, que me ensinasse coisas importantes da vida." Caspian sentiu algo se agitar no fundo do peito. Agora Elara se aproximou e repousou a cabeça delicadamente em seu peito, como um passarinho em busca de abrigo. "Agora, eu tenho." As palavras foram simples, mas tão cheias de significado que Caspian sentiu como se seu coração fosse explodir de emoção. Ele a abraçou com toda a sua força, talvez sentindo suas próprias lágrimas escorrerem pelo rosto. "Obrigado," ele sussurrou. "Obrigado por me deixar seu pai. Obrigado você por querer ser." Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados no sofá da sala de estar. Pai e filha, finalmente unidos não apenas por documentos legais, mas por um amor que cresceu naturalmente, dia após dia. Quando finalmente se separaram, Caspian olhou ao redor do quarto. Na parede, a pequena galeria de desenhos contava toda a história deles. Começou com melhores amigos para sempre, passou por desenhos de castelos e aventuras e terminou com agora somos uma família. Não havia luxo naqueles desenhos, sem exagero ou sofisticação. Eram apenas rabiscos infantis, feitos com lápis de cor baratos. Mas eles contavam a história mais linda que Caspian conhecia. A história de como 3 pessoas solitárias haviam encontrado uma a outra e formaram uma família. "Papai," disse Elara, seguindo seu olhar, "você acha que minha avó consegue nos ver do céu?" "Acho que sim." "Você acha que ela está feliz?" Caspian pensou em Beatrice Albright, a mulher digna que criou Elara com tanto amor. Ele pensou em como ela estaria orgulhosa de ver sua neta agora, amada, protegida, parte de uma família de verdade. "Acho que ela é muito feliz," respondeu ele, "e muito orgulhosa de você, e da nossa família, e do nosso..." "Família!" Aurora apareceu na sala naquele instante, voltando de brincar no jardim. "Do que você está falando? Sobre a nossa família? Nossa família é a melhor do mundo!" Aurora declarou, jogando-se no sofá entre eles. Caspian olhou para as 2 garotas, uma de cada lado dele. Aurora, sua filha biológica, que encontrou em sua irmã adotiva a companhia que sempre desejou. Elara, sua filha de coração, que trouxe uma nova alegria e uma perspectiva diferente sobre o que realmente importava na vida para dentro da casa. Ele concordou, o melhor do mundo. Naquela noite, quando ele foi levar as garotas para a cama, Caspian parou mais uma vez à porta do quarto. Aurora e Elara conversavam baixinho na cama, planejando os jogos do dia seguinte. "Elara," Aurora disse, "você se lembra de quando você era apenas minha amiga?" Eu lembro, parece que foi há muito tempo. Agora você é minha irmã para sempre, mesmo quando envelhecermos. Mesmo quando envelhecermos e tivermos filhos, e nossos filhos forem primos, eles serão, e nós contaremos a eles como nos conhecemos." Caspian sorriu na escuridão. As 2 já planejavam o futuro décadas depois, sempre incluindo uma a outra. Mais tarde, sozinho na sala de estar, ele olhou novamente para os desenhos na parede. Era uma galeria simples, sem molduras caras ou arranjos sofisticados, mas contava uma história de amor puro, de uma família nascida da essência, de como as melhores coisas da vida não custam dinheiro. O primeiro desenho,
2 meninas de mãos dadas tinha sido o início de tudo. As 3 últimas figuras se abraçando foram a conclusão perfeita. Entre elas, todos os outros desenhos mostravam a jornada, jogos, aventuras, momentos de descoberta e crescimento. Era a documentação visual de como uma amizade se transformou em amor fraterno e de como um homem solitário redescobriu a alegria de ser pai. Caspian pegou o celular e tirou uma foto da parede inteira. Ele queria guardar aquele momento, aquela história contada em desenhos infantis, porque naqueles rabiscos simples estava a prova de que as famílias mais bonitas não nascem, são construídos dia após dia, desenho após desenho, abraço após abraço. Sem luxo, sem exagero, apenas amor. E o amor, Caspian aprendera, era mais do que o suficiente para construir uma família perfeita.